Na aula passada, a professora Rose nos falou sobre sintaxe. Vimos algumas noções gerais. Nós vimos hoje a diferença entre frase, oração e período. Vimos também que as frases que se organizam em torno de um verbo são as frases verbais. Mas a frase também não precisa necessariamente ter a presença de um verbo. São as frases nominais. Aprendemos o conceito de frase, oração e período. A frase é a ideia que se apresenta completa, com sentido completo. Ela pode ou não ter a presença de um verbo. A oração não precisa necessariamente ter sentido completo, mas é preciso que ela se organize sempre em torno de um verbo. O período é aquele que se apresenta com pensamento completo, podendo conter um ou mais verbos. A professora nos falou ainda sobre a tipologia textual. De acordo com os tipos, com as características que se apresentam, os textos podem ser narrativos, descritivos ou dissertativos. Boa aula! Aninha, na frase, Luciana foi ao cinema com um rapaz moreno. Quem é o sujeito? Moreno? Então deve ser o novo namorado dela, professora. O assunto da nossa aula de hoje vai abordar a questão dos termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. Vocês devem ter observado que o clipe que contextualizou a nossa aula aborda uma situação em que o professor pergunta para o aluno qual o sujeito da oração de determinado pensamento já organizado. Luciana foi ao cinema com um rapaz moreno. Devem ter percebido também a confusão semântica feita pelo aluno, uma vez que ele atribuiu à palavra sujeito um outro significado, o significado de indivíduo. Sintaticamente falando, o sujeito é um termo da oração, do qual se declara alguma coisa. Ele é essencial porque em qualquer situação de comunicação, em qualquer situação que queiramos interagir com as pessoas, nós não podemos, ou usamos quase que inevitavelmente, os termos essenciais. A palavra já diz tudo. Essenciais, ou seja, que não podem faltar à oração. Então, o sujeito e o predicado são esses termos que fazem falta ao texto, que estão quase sempre presentes no texto numa situação de comunicação. Se o sujeito é o ser dentro da oração, do qual se declara alguma coisa, o que seria então o predicado? O predicado é o termo da oração que expressa algo a respeito do sujeito, algo sobre o sujeito. Nós vamos observar que em toda situação de comunicação estarão lá presentes os termos essenciais, sujeito e o predicado. Na frase, Luciana foi ao cinema com um rapaz moreno, para identificarmos o sujeito de uma oração, primeira coisa que nós devemos fazer é identificar na oração a presença do verbo. Vejam vocês, Luciana foi ao cinema com um rapaz moreno. Identificando o verbo no período, nós devemos fazer a pergunta quem ou o que antes do verbo, para encontrarmos a função sintática do sujeito. Quem foi ao cinema? Vejam que a pergunta quem foi feita para o verbo, antes do verbo. A resposta é
o sujeito da oração. Agora vamos às ruas para saber as dúvidas das pessoas a respeito do sujeito e do predicado. Professora, como é feita a pontuação com relação ao sujeito e ao verbo? Professora, como é feita a pontuação com relação ao sujeito e ao verbo? Muito bem, as pessoas desejam saber como se emprega a pontuação em se tratando de sujeito e verbo. Como é que nós podemos colocá-la em relação a essas duas funções sintáticas? A pontuação a que eles se referem, certamente é o emprego da vírgula. Eu posso dizer a vocês que um dos erros mais graves que podemos cometer com relação ao emprego da vírgula é colocá-la depois do sujeito e depois do verbo. Portanto, jamais podemos usar a vírgula após o sujeito ou após o verbo dentro de um período. Nós vamos voltar a este assunto já já. Vamos ver que o sujeito tem uma classificação específica também. Nós vamos classificar o sujeito em simples, composto, oculto, indeterminado e haverá situações em que a oração não apresentará sujeito. Então nós vamos chamar ou vamos classificar o sujeito como sujeito simples quando ele apresentar apenas um núcleo. O que é um núcleo? O núcleo é a palavra essência do sujeito. É a palavra que contém o significado maior daquilo que se quer expressar. Vamos a este exemplo aqui. A flora brasileira é muito variada. O primeiro passo é identificar o verbo. Aqui está o verbo. Vamos fazer a pergunta ao verbo. O que é muito variada? A flora brasileira. Essa expressão toda aqui é o sujeito. O núcleo dessa expressão é a palavra flora. Portanto, aqui eu tenho um núcleo, a palavra que detém o significado maior. Se o sujeito apresentar apenas um núcleo, temos um caso de sujeito simples. Observem que se o sujeito for simples, o verbo ficará no singular. Sujeito no singular, verbo no singular. Voltando à questão da vírgula, jamais eu posso separar o sujeito por uma vírgula. Então, a vírgula não caberia jamais, em situação alguma, aqui, depois de brasileira, ou então depois do verbo ser, que está aqui presente na oração. Vamos a este segundo exemplo, então. Agora nós temos a flora e a fauna brasileira são muito variadas. Vamos identificar o sujeito deste vamos identificar primeiro o verbo deste período. Vamos aqui, são é o verbo ser. Vamos perguntar ao verbo o que é que são muito variadas. A resposta, a flora e a fauna brasileira. Aqui tudo, ou essa expressão toda, funciona neste período como sujeito. As palavras que detêm o maior significado são flora e fauna. Temos então aqui um caso de sujeito composto. Temos dois núcleos neste sujeito. Agora nós temos aqui aprecio a flora e a fauna brasileira. Eu gostaria que vocês observassem aqui duas coisas. Primeiro, a identificação desse sujeito. E depois, a mudança de função sintática de alguns termos que nós já analisamos. Vamos ao mesmo processo anterior. Aprecio a flora e a fauna brasileira. Vamos identificar o verbo aprecio. Para achar o sujeito, eu preciso fazer a pergunta quem ao verbo. Quem aprecia? A resposta é o sujeito.
eu aprecio. Mas a palavra eu não está presente na frase, presente visivelmente, não está escrita. Ela está presente pela indicação que o verbo me dá. Aqui nós temos um caso de sujeito oculto. O sujeito existe, mas ele está oculto na frase. Podemos dizer que ele é simples? Podemos. Ele é simples e, ao mesmo tempo, ele está oculto. O sujeito oculto também pode receber outras denominações. O sujeito oculto pode ser chamado também de sujeito desinencial, porque a desinência do verbo é que indica que o sujeito é eu. O sujeito oculto também muitas vezes é chamado de sujeito subentendido. Além disso, eu gostaria que vocês observassem também, comparando esses dois períodos aqui, vejam que a flora e a fauna, nesta primeira situação, exercem a função de sujeito da oração. Mas vejam aqui a mesma expressão tendo outra função. Aprecio a flora e a fauna brasileira. Elas aqui já não são mais o sujeito da oração. Esta expressão aqui tem, nesta situação, uma outra função sintática que nós vamos ver nas próximas aulas. Agora nós vamos saber as dúvidas das pessoas na rua. Professora, como é correto? Alugam-se casas ou aluga-se casas? Professora, qual é o correto? Alugam-se casas ou aluga-se casas? Muito bem. O que as pessoas desejam saber tem muita procedência, é uma dúvida muito comum, até porque é um erro que se comete quase que diariamente nos jornais. Nós comumente vemos os jornais na página de classificados usar o verbo no singular e o sujeito no plural. É um erro de concordância gravíssimo. Então eu devo dizer alugam-se casas, porque casas é o sujeito da oração. É só fazer essa transferência aqui. Vejam, casas são alugadas. Se eu tenho, aí eu faço a pergunta ao verbo, o que é que são alugadas? Casas. Casas, sujeito, sujeito no plural, verbo no plural. Consertam-se geladeiras. Por quê? Porque geladeiras são consertadas. Reformam-se ternos. Por quê? Ternos são reformados. Ouvem-se ruídos. Ruídos são ouvidos. Agora vamos dar continuidade à classificação do sujeito. Temos ainda sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, na verdade, ele existe, mas não se sabe, como o próprio nome diz, determiná-lo. Em que situações nós teríamos o sujeito indeterminado? Em duas situações. A primeira delas vai acontecer quando nós tivermos o verbo na terceira pessoa do plural. Falaram de você. Vejam, falei, falaste, falou, falamos, falastes, eles falaram. O sujeito não é eles, nesse caso. Estando o verbo na terceira pessoa do plural, nós o classificaremos como sujeito indeterminado. Uma outra situação para sujeito indeterminado vai acontecer também quando nós tivermos um verbo que precisa de uma preposição. Nós vamos chamar este verbo de verbo transitivo indireto. Ele está sempre pedindo uma preposição. Verbo transitivo indireto na terceira pessoa do singular. Eu preciso, tu precisas, ele precisa. Precisa, terceira pessoa do singular, acompanhado do se.
e aqui uma preposição. Então, vejam vocês a diferença desta situação para aquela que nós abordamos agora há pouco. Vejam que funcionários é uma palavra que está no plural. E o verbo aqui está no singular. Mas na situação de alugam-se casas, falada agora há pouco, nós temos casa como sujeito. Casas são alugadas. Eu não posso fazer essa transferência. Eu não posso dizer de funcionários são precisados. Não é possível fazer este jogo. Portanto, nós temos aqui um sujeito indeterminado. E nesse caso, eu cometeria um erro gravíssimo se eu colocasse este verbo no plural. Então, eu não posso dizer jamais precisam-se de funcionários. Aqui nós somos obrigados a usar o verbo no singular. Então, duas situações para sujeito indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, ou então verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do se, seguido de preposição. Neste caso, o verbo deve permanecer no singular. Agora, para terminar a classificação do sujeito, nós ainda temos orações em que não haverá sujeito. Em que casos não haverá sujeito na oração? Primeiro, sempre que na frase, no período, houver um verbo que represente um fenômeno da natureza. Por exemplo, choveu muito hoje. Ora, esta oração não tem sujeito. Eu poderia usar o verbo chover no plural? Posso, se eu estiver empregando este verbo no sentido figurado. Choveram canivetes. Veja que aí chover já não está empregado no seu sentido próprio, só nesta circunstância. Então, sempre que houver na frase um verbo que expresse um fenômeno da natureza, nós vamos ter uma oração sem sujeito. Neste caso, sempre o verbo ficará no singular. Também não vamos ter sujeito na oração quando o verbo haver estiver empregado no sentido de existir. Há muitos alunos aqui. Vejam que é possível fazer uma substituição mental do verbo haver pelo verbo existir. Eu posso imaginar, existem muitos alunos na sala. Vejam vocês que se o verbo haver estiver empregado no sentido de existir, ele é chamado, é considerado verbo impessoal. E como verbo impessoal, ele não pode ir para o plural. Eu sempre devo empregá-lo no singular. Havia várias pessoas na sala, jamais haviam. Muitas pessoas cometem este equívoco. Haviam várias pessoas? Não. Havia várias pessoas na sala. Por quê? Porque eu posso imaginar ou substituir mentalmente por existiam várias pessoas na sala. Aí vocês me perguntam, como você disse, professora, que havia fica no singular e você já disse existiam no plural? Porque é somente o verbo haver que é impessoal, quando empregado no sentido de existir. O verbo existir já não tem mais nada a ver com o caso. Uma outra situação de oração sem sujeito também vai acontecer com os verbos haver, fazer e ser no sentido de tempo decorrido. Aqui também as pessoas cometem alguns erros quando dizem, por exemplo, fazem 10 anos que ele não aparece por aqui. Não, eu devo usar sempre o verbo fazer quando estiver indicando o tempo. Eu devo usá-lo no singular. Então, sempre dizer, faz 10 anos que ele não aparece por aqui. Há vários dias que ele não aparece. São 3 horas. Nós temos o verbo ser empregado no sentido de tempo decorrido. Vocês observaram que o verbo ser está no plural?
Vejam, porque o verbo ser, empregado aqui, ele vai concordar com o número de horas. Diferente do verbo fazer e do verbo haver. Eles são impessoais. Neste caso, oração sem sujeito e o verbo deve permanecer sempre no singular. Agora, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Voltando do nosso intervalo, vamos retomar as nossas questões sobre sujeito e predicado. Nós vamos chamar uma tirinha para ilustrar esta questão. Pedro, aponta o predicado em Joãozinho botou fogo na casa. Professora, o predicado eu não sei, mas o prejudicado foi o pai dele. Vocês devem ter percebido que a personagem da tirinha fez um trocadilho com predicado e prejudicados. Semanticamente, essas palavras não têm nenhuma relação, mas a palavra predicado, ela pode ser empregada em outro sentido também. Numa situação como Paulinho tem muitos predicados, isso significa que Paulinho tem muitas qualidades, tem muitos pontos positivos. Do ponto de vista gramatical, a palavra predicado diz respeito a uma das funções sintáticas. Vamos a esse exemplo aqui. Joãozinho botou fogo na casa. Quando nos deparamos com um período, a primeira coisa que fazemos é identificar o verbo. Está aqui, botou. Vamos identificar agora o sujeito desta oração. Quem botou fogo na casa? Temos aqui o Joãozinho exercendo a função de sujeito desta oração. Muito bem. O predicado é tudo aquilo que se declara do sujeito. O núcleo do predicado será sempre o verbo. Então, a partir do sujeito, o que se declarou do sujeito está aqui, ó. Botou fogo na casa. A parte, a essência do predicado é este verbo aqui. O predicado também tem determinadas classificações. Para que possamos classificar o predicado de acordo, é preciso antes classificarmos o verbo quanto à sua predicação. Quanto à sua predicação, os verbos classificam-se em transitivos e intransitivos. Nós chamamos de verbos intransitivos aqueles verbos que têm sentido completo. E verbos transitivos, aqueles verbos que pedem complemento, que sozinhos eles não fazem sentido dentro da oração. É isso que nós vamos ver agora. Como estamos podendo observar na lousa, nós temos aqui uma série de verbos. Quando dizemos eu chorei, temos aqui o verbo chorar, nós podemos perceber que dá para colocar até um ponto final aqui, porque esse verbo não pede nenhum complemento. Quando eu digo eu chorei, todos vocês já compreendem, eu não preciso dizer mais nada. O verbo tendo sentido completo, nós o classificamos como verbo intransitivo. Mas quando eu digo eu comprei, numa situação de interação, de conversa, vocês podem me perguntar, mas comprou o quê? Isto significa que o verbo está pedindo um complemento. Então, quando o verbo pede um complemento, pode ser ele qualquer um. Comprei uma casa, por exemplo. Comprei uma casa. Vejam vocês que se o verbo pede complemento e este complemento
não se liga ao verbo através de uma preposição, nós vamos ter aqui um verbo transitivo, porque pede complemento, direto, porque este complemento não tem preposição. Quando dizemos eu gosto, ora, o verbo também pede alguma coisa. Eu não posso simplesmente dizer eu gosto. Eu gosto de quê? Vejam vocês que eu poderia completar aqui com qualquer coisa, com qualquer complemento que faça sentido. Eu gosto de flores. Observem agora que o complemento do verbo gostar se liga ao verbo através de uma preposição. O de é uma preposição. Qualquer outra preposição faria com que este verbo fosse classificado aqui como verbo transitivo também, porque ele também, como o anterior, pede complemento, só que este complemento se liga a ele através de uma preposição. Então, ele será classificado como verbo transitivo indireto. E temos aqui o verbo alugar. Eu aluguei. Ora, eu aluguei o quê? Uma casa. Mas eu poderia também fazer uma outra pergunta a este mesmo verbo. Eu aluguei uma casa a quem? E aí faço um outro complemento. Aluguei uma casa a Pedro. Vamos observar que este verbo, ele pede ou ele permite que coloquemos dois complementos. Aluguei uma casa. Aqui está o primeiro complemento. Observar que este complemento, entre este complemento e o verbo, não há preposição. Então, esse verbo já está me dando a indicação de que ele é transitivo direto. Aluguei uma casa a quem? Aqui está o outro complemento deste verbo nesta situação. Observar que entre este complemento e o verbo, nós temos aqui a presença da preposição. Quando um verbo permite dois complementos, ele é classificado como verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Então, quanto à predicação, nós temos os verbos com sentido completo, que são os verbos intransitivos, e temos os verbos transitivos, que são aqueles que pedem complemento. Os verbos transitivos se classificam em transitivos diretos, quando pede complemento sem preposição, transitivos indiretos, quando pedem complemento com preposição, e transitivos diretos e indiretos, quando admitem dois complementos, um complemento sem preposição e o outro complemento com preposição. A partir disso, nós vamos poder começar a classificar o predicado. Quando num período, quando numa oração, nós tivermos qualquer um destes verbos aqui, nós vamos ter o predicado verbal. O predicado verbal, portanto, é aquele que apresenta um verbo transitivo ou intransitivo. Agora, nós vamos observar que além dos verbos transitivos e intransitivos, nós temos também os chamados verbos de ligação. Dentro dos verbos de ligação, nós temos alguns verbos que se apresentam mais comumente com esta classificação. São verbos de ligação o verbo ser, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar.
Normalmente, estes verbos são os mais frequentes e que nós podemos classificá-los como verbos de ligação. Mas é preciso entender que eles só serão considerados verbos de ligação se eles estiverem fazendo uma ponte entre uma qualidade atribuída ao sujeito. Aqui nós temos esta situação. Maria está linda. Vejam, vamos identificar o verbo aqui, está. Para achar o sujeito, vamos perguntar quem ao verbo. Quem está linda? Maria. Encontramos o sujeito. O predicado é tudo o que se declara do sujeito. Está linda é o predicado. Falta-nos classificar este predicado. Vamos então classificar primeiro o verbo. Que tipo de verbo nós temos aqui? Está. Ora, está é um verbo de ligação se ele estiver fazendo essa ligação do sujeito com uma qualidade atribuída a ele. Vejam, linda é um atributo do sujeito, é uma qualidade do sujeito. Então, aqui, este verbo é verbo de ligação. Com verbo de ligação, nós vamos ter predicado nominal. Vamos ver o mesmo verbo numa outra situação. Maria está na sala. O verbo é o mesmo. Quem está na sala? Maria. Vamos ver agora se este verbo estar aqui continua sendo verbo de ligação. Na sala não é mais um predicativo, uma qualidade do sujeito. Não é mais uma característica do sujeito. Na sala é apenas uma expressão que indica o local onde Maria está. Portanto, aqui, este verbo não é mais de ligação. Que tipo de verbo ele é? Ele aqui é um verbo intransitivo. E, como tal, vai me dar, então, predicado verbal. Vamos ver esse outro exemplo bem rapidamente aqui. O jovem ficou triste. O jovem é o sujeito. Vamos classificar esse verbo. Para classificá-lo, eu vou observar esta palavra aqui. Triste é um atributo, é uma qualidade do sujeito. Portanto, ficar é verbo de ligação. Verbo de ligação vai me dar predicado nominal. Vamos ver o mesmo verbo noutra situação. O jovem ficou em São Paulo. Em São Paulo já não é mais atributo ou qualidade do sujeito. Portanto, ficar aqui é um verbo intransitivo e temos, neste caso, o predicado verbal. Agora, nós vamos para a classificação do predicado verbo nominal. Podemos dizer que é uma mistura do predicado verbal com o predicado nominal. Isto porque o predicado verbo nominal vai apresentar um verbo de ação, mas também vai apresentar uma qualidade do sujeito. Quando eu digo o trem chegou atrasado, nós temos aqui o verbo chegar é um verbo de ação. E a palavra atrasado é um atributo, é um predicativo do sujeito. Ora, oração em que apresenta verbo de ação mais predicativo do sujeito, temos aqui um exemplo de predicado verbo nominal. É o caso também de o juiz julgou o réu culpado. O verbo está aqui, julgou. Quem julgou? O juiz, o sujeito. Vejam lá, julgou quem? O réu. O que é que era o réu nesse caso? A palavra culpado é um atributo do sujeito juiz ou é um atributo da palavra réu? É uma qualificação de réu. É um atributo, é uma qualificação de réu. Sintaticamente, a palavra culpado é um
predicativo desta palavra aqui, não que não é sujeito. Nesse caso, julgar é verbo de ação, com mais um predicativo, temos um exemplo de predicado verbo nominal. Nós ainda vamos falar disso numa aula posterior. Agora, nós vamos às nossas dicas de estudo. As dicas de estudo para a aula de hoje sugerem que vocês estudem, no sentido de memorizar os principais verbos de ligação, e também analisem com o grupo o sentido, a diferença de sentido do verbo ficar. Vocês sabem que modernamente, ou pelo menos na linguagem dos jovens, o verbo ficar está assumindo uma nova significação. Depois, vocês vão observar aqui, Adriana ficou triste. Eu gostaria que vocês classificassem o verbo ficar, observem bem a posição do verbo na frase, e Adriana ficou com o rapaz moreno. Ao classificar o verbo ficar nas duas orações, eu gostaria que vocês também classificassem o predicado de cada uma delas, identificando também o sujeito desta oração. A aula de hoje termina por aqui. Até a próxima. Um abraço a todos vocês. Até lá! Os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, foi o tema da aula de hoje. Aprendemos o que é o sujeito e sua classificação. Nós aprendemos que o sujeito classifica-se em sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e também que há orações sem sujeito. Vimos ainda como é classificado o predicado. O predicado classifica-se como predicado verbal, predicado nominal e ainda temos o predicado verbo nominal. Predicado verbal acontecerá com verbos transitivos e intransitivos. Predicado nominal só acontecerá quando o verbo for de ligação. E o predicado verbo nominal acontecerá quando tivermos um verbo de ação, ou seja, um verbo transitivo ou intransitivo, mais uma qualidade do sujeito, a que nós damos o nome de predicativo. Até a próxima!